desenvolvendo, né, para poder fazer diferença aí um pouquinho na vida das pessoas. Fiquem à vontade para me abordar, me perguntar alguma coisa, interagir comigo. Deixo vocês bem à vontade quanto a isso. Então, seja muito bem-vinda, né, a estreia da Ângela aqui conosco. Estamos começando aí um trabalho muito bacana, muito legal. E eu queria falar, então, um pouquinho, é um tema que eu adoro falar, né, mudança, eu gosto muito de falar sobre mudança, porque a gente está em constante mudança, nosso dia nunca é igual um do outro, né, então a gente está sempre em transformação, né, sempre mudando aí. E nós fizemos umas pesquisas na nossa rede social da Decide, e com relação a essa temática essa semana, né, então, um dado que a gente traz aqui é a pesquisa que a gente fez sobre consciência, né, se as pessoas têm consciência da vida que elas levam, né, e 67% das pessoas responderam que não tem consciência dos seus medos, né, das suas incertezas aí, e do que realmente trava elas para que elas avancem, para que elas tenham uma vida melhor, né, Ângela? Então, acho que vamos começar esse bate-papo aí, falando um pouquinho sobre essa questão, se as pessoas realmente têm consciência do que realmente está travando elas na vida. Isso aí, Ju. Então, ontem também eu joguei no meu Instagram, naquela caixinha de perguntas, né, para as pessoas, o que impedia elas de mudarem a sua vida, né, a sua situação atual. E eu me surpreendi, né, que a grande maioria das respostas foi igual, né. Então, até coloquei aqui, ó, o pessoal respondeu, gente, 30% das pessoas que responderam diziam que eram os seus medos. Mas a minha surpresa não foi aí, porque realmente a mudança, ela causa medo. A minha grande surpresa foi que as pessoas disseram que a sua vida não mudava por falta de dinheiro. Veja bem, né? Então, se para mim estar vivendo a vida que eu quero hoje é falta de dinheiro, é sinal de que realmente eu não tenho consciência. Já começa a atrapalhar. O dinheiro, ele é importante, traz felicidade, claro que sim, eu adoro. Mas a consciência e o autoconhecimento te traz a liberdade para poder usar muito bem esse dinheiro e te faz ganhar dinheiro. Então, quando a gente não tem autoconsciência sobre quem nós somos, né, qual é o padrão mental que a gente vem repetindo, que fica travando a nossa vida, as mudanças, elas não chegam, ou elas não duram. Então, para a gente falar um pouquinho de consciência, não tem como não voltarmos lá na nossa infância. Né? Como é que é feito a nossa consciência? Através de tudo que nós vimos, sentimos e aprendemos, né? Então, isso vem lá da nossa infância, o que os teus avós passaram para vocês, o que os seus pais passaram para vocês, o que vocês viram, o que vocês sentiram, se tiveram traumas ou não, né? Então, esse autoconhecimento, ele tem que ser analisado, porque você só consegue fazer essa transição quando você começa a se questionar de quem eu estou neste momento. Estão me ouvindo super bem? Tá legal. Sim, a Mônica respondeu, a Patrícia também. É que tá todo mundo tão paradinho, eu digo, será que eles não estão ouvindo? Eu estou aqui falando sozinha? Então, estamos atentos. Legal. Então, gente, para ter consciência daquilo que está travando nossa vida, a gente tem que saber quais são as nossas crenças. Essas pessoas que responderam que o dinheiro é a falta para deixar a vida deles melhor, com certeza não investigaram ainda as suas crenças. E essas crenças, muitas vezes, 90% delas é do inconsciente.
Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, quebrar essas crenças, com consciência sobre cada uma delas, né? Eu preciso saber qual é o meu maior impedimento neste momento que me trava no agir. Eu vou dar uma crença minha para vocês, tá? Eu vou me expor aqui. Eu não tenho facilidade de fazer o que eu estou fazendo hoje. Ou, vocês vão dizer, nossa, como que ela não tem facilidade? Ela não deve ter crenças. Eu posso falar para um público aí de 1000 pessoas, eu dou palestra, eu falo tranquilamente, eu faço reunião, mas eu estou atravessando uma crença de começar a me divulgar na internet. É uma crença que eu tive que quebrar. O novo humano, hoje, precisa disso. Então, eu estou fazendo essa quebra dessa minha crença, que é a crença de me expor. Eu sempre fui uma pessoa reservada na minha vida particular, né? Eu sempre tive muitas crenças nessa questão de exposição, de gravar vídeos, né? Por isso que eu fui lá para a escrita, né? Mas isso hoje se faz necessário. Então, estou compartilhando com vocês que todos nós temos crenças. Ai, não é a Ângela que trabalha com a psique que não tem crença, ela tem também. Sou humana, todos temos. Mas o legal disso é que mesmo a gente ter tido uma infância difícil, a gente ter implantado em nós, né, essas crenças, quando a gente tem consciência, a gente pode transformar. Eu não preciso pegar as crenças dos meus pais para mim e levar a vida fora e passar para o meu filho. Então, isso é muito legal. Crença se quebra, paradigma se quebra. A gente pode rever isso. E autoconhecimento na veia te leva aonde você quiser. Como dizia Aristóteles, nós somos o que a gente faz repetidamente. Então, se o meu padrão é cheio de crenças, como será a minha vida? Se eu não tenho autoconhecimento para fazer essa transformação, que mudanças eu vou ter? Ou a gente muda, ou tudo se repete. E não adianta pular ondinha, não adianta fazer afirmação positiva, não adianta botar sementes de uva na carteira, nada vai mudar, né, Mônica? Mônica deu risada ali, né? Não adianta, vira ano, entra ano novo, bote a roupa que quiser, que não vai adiantar. Tua cabeça é que manda na tua vida. É o teu, a forma de pensar, de ver o mundo, faz você transformar o teu mundo. Então, a gente precisa se desenvolver, trabalhar a nossa dor. Gente, onde tem a nossa dor, tá ali a nossa cura. Aonde tem o desconforto, investigue. A grande pista o pessoal me diz assim, Angela, mas o que é crença? Né? Onde é que está o teu desconforto? Ali está a tua crença. Então, a gente tem que se investigar, saber aonde incomoda, por que aquilo está travando a minha vida. E só assim a gente consegue se desenvolver, começar a se transformar e mudar. É interessante o que tu colocou, né, com relação aos padrões, né, e as coisas que a gente repete, porque é uma reprodução de comportamentos, na verdade, coisas que a gente viu lá na nossa infância e a gente nem sabe o porquê que a gente faz isso. É até inconsciente, isso que tu falou, ao contrário do que tu falou ali, né, a gente ter mudança consciente, saber realmente o que tu quer mudar, enfim. Mas essa reprodução, ela é inconsciente, a gente nem sabe por que tem medo de algumas coisas, às vezes, né? Muitas vezes esse medo nem é da gente. Sim, mais ou menos por aí. Exatamente isso. Muitas vezes você pega medos que não são teus e coloca aquilo como uma verdade e não para ver por que aquilo está acontecendo.
né? Você pega uma crença pronta de alguém, imbui em você e segue em frente. É que nem aquela historinha que a mãe colocava o peixe na forma e cortava a cabeça e o rabo, né? E a filha seguia assando o peixe dentro da forma, cortando a cabeça e o rabo do peixe. E aí um dia a filha perguntou por que ela fazia isso. E ela disse, para caber na forma. Ou seja, não tinha grandes eventos, e se seguiu isso fazendo o tempo todo. No livro eu conto a história da pedrinha na panela de carne, né? Então isso é muito legal, é a gente... Mas por quê? A minha forma cabe o rabo fica super crocante, eu adoro comer rabo de peixe crocante, e tá tudo bem, né? Então eu não preciso tirar o meu rabo de peixe que eu tô assando. Então, isso é um exemplo de crenças que eu estou dando para vocês, que às vezes é desde uma simples crença, uma coisa pequena, até uma crença gigantesca, né? Que afeta a nossa vida. E que se a gente não tomar consciência, não quebrar isso, a gente vai continuar reproduzindo os mesmos resultados. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não, a gente não é assim. Como é que funciona a anatomia do pensamento, tá? Então, a gente tem a mesma realidade, né, da nossa cabeça, a mesma realidade, a gente continua sempre pensando as mesmas coisas, tá? E nós somos criaturas de hábito. Então, a gente vai reproduzindo o mesmo pensamento, as mesmas crenças, né? Quando você acorda, você não levanta aí do mesmo lado da cama? Ou alguém um dia dorme, levanta de um lado, outro dia levanta do outro. Claro que os casados, né, aí dividem a cama, tem que pular do mesmo lado, né? Mas a gente segura a caneca com a mesma mão, a gente penteia o cabelo do mesmo jeito, né? A gente faz movimentos repetitivos, todos iguais, né? Fazemos as mesmas coisas. Porque parece que a gente vive sempre no automático. Você vai, geralmente, para trabalhar pelo mesmo caminho, volta, faz a tua rotina igual, sempre igual, né? Então, a mesma realidade, tá? Os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, né? Elas geram o nosso comportamento, né? E, às vezes, esse comportamento, ele vem com um sentimento que não é bom. Porque é legal se você tem um sistema de funcionalidade que te dê resultados positivos. Fazer exercício sempre, no mesmo horário, ok. Mas e quando essa repetição não é boa, não é saudável para nós? Como fica? Então, a gente continua repetindo aquilo que não está bom. É o velho padrão mental que está ali enraizado, né? A neuroplasticidade, não sei se vocês conhecem, ela vem para quebrar isso. Ela mostra que a gente pode modificar o nosso cérebro, né? Quando nós começamos a criar um hábito novo e fizemos daquilo uma repetição constante, o nosso cérebro, ele abre caminhos neuronais que vão se fortalecendo pela repetição. Isso se chama neuroplasticidade, é uma forma de criar novos caminhos. Imagine que você começa a ir na academia e fazer exercício lá de braço, tá? Você começa a criar uma memória celular no teu músculo, né? Então, as tuas células começam a trabalhar e começam a se desenvolver. E quando você vê, se você faz repetido, né? O tônus muscular muda. Você abriu um novo, além de um novo hábito de ser saudável, você abriu ali uma nova memória. E nós somos assim também. Então, quando a gente começa a se desenvolver, a gente abre umas janelas aí para novos hábitos, para novas escolhas e, consequentemente, para a vida ficar diferente, né? Sei, Juliana, se eu sigo, se querem perguntar, se vou falando, manda ver aí.
O pessoal também, se quiserem colocar algumas questões de vocês, podem colocar aqui para a Ângela também, para debater ou responder vocês. Fiquem bem à vontade com relação a isso. Não, é exatamente essa questão que tu estava falando, né, da gente ter essa consciência de onde a gente está, né, e a importância, eu acho que muitas vezes, eu também trabalho com a parte de consultoria, e muitas vezes, quando a gente pergunta para muitas pessoas, é impressionante até essa resposta, né? Quer dizer, as pessoas não sabem responder, na verdade, né? De qual é a vida que a gente quer ter. Sabe que eu fiquei nesse piloto automático por muitos anos, Ângela. Então, eu sei bem o que é andar. Eu falo muito que a gente anda na rodinha do hamster, né? Nesse piloto automático, a gente não para, a gente entra num circuito automático de coisas repetidas, de tarefas repetidas, e, enfim, a nossa vida se torna automática. E às vezes, quando a gente para, que nem eu disse, eu desci da rodinha do hamster e comecei a olhar a gaiola, né? E aí? E aí eu me fiz essa pergunta e eu mesma não sabia responder, né? E hoje, isso que eu vivi, eu trago e pergunto para muitas pessoas com relação a isso, se sabem realmente que vida que elas querem ter, porque eu não sabia eu não planejei minha vida, enfim, eu não tinha um propósito, não pensava sobre isso, sabe? E eu acho que isso que eu vivi, muitas pessoas também vivem e não param para pensar nessa pergunta, né? Eu acho que é bem importante. A Patrícia, ela coloca aqui, é difícil mudar o padrão de comportamento, né? E como saber se estamos fazendo certo ou errado? Então, eu fiz duas perguntas aqui, né? Quando a gente está aí é muito difícil a gente se livrar dessa cadeia de programação rígida, né? Eu falo isso que é uma cadeia porque a gente está aprisionado nisso, né? E realmente não é fácil, tá, Igor? Não é fácil, Patrícia, não é fácil mudar. Mas, até porque eu vou te dizer assim, ó, é muito mais fácil, né, a gente continuar como está. Você vai dizer, Ângela, tá redundante isso. Não tá. Por que que não tá? Porque quando é muito mais fácil a gente aceitar o que está ruim, aceitar a nossa condição de reclamar, né? Então, quando a gente tem que mudar, o que que a gente tem que fazer? Um esforço muito grande. Então, gente, mudança para ser feliz dá trabalho. Para mudar dá muito trabalho, a gente precisa se esforçar, a gente tem que se auto-vigiar o tempo todo, né? Então, quando a gente começa a entender de que a autorresponsabilidade, ela é só minha, e para mim mudar aquilo que eu não estou me sentindo bem, eu preciso fazer um esforço, além do que eu estou fazendo. Porque muitas vezes as pessoas, elas são tão impulsivas que elas querem a mudança para ontem. Elas querem mudar de um dia para o outro. A Ângela fez lá uma live no Instagram, que eu fiz, tá? Uma live no Instagram, e não acabou agora. A Ângela se expôs uma vez e acabou a crença dela da internet. Mentira! Não é verdade. A crença, ela teve uma raiz tão profunda lá, que ela ainda continua aquela raiz da minha crença, da mudança da exposição. Mas o que eu tenho que fazer? Repetir. Aí eu fiz uma live com uma psiquiatra de São Paulo, fiz uma outra live com uma amiga, estou aqui no projeto, estou fazendo outra coisa com a Decide. Eu preciso repetir muitas e muitas e muitas vezes. Eu gravei uma chamadinha ontem lá, sem make, ao natural, para mostrar realmente como eu sou. Gente, eu não tinha... As mulheres que estão aqui, nem ria, eu passei. Olha que maravilha. Para realmente começar a quebrar essa crença aí da exposição. Então, isso que é legal. A gente precisa insistir no que nos faz bem, não no que não faz. Porque as pessoas falam, eu começo a fazer dieta lá, eu fiz uma semana, não perdi peso, é difícil demais, eu continuo assim e a vida segue. Mas ela segue infeliz, ela segue desconfortável com o peso dela.
Então, quando a gente começa a trazer a autorresponsabilidade de que eu tenho que atravessar esse rio, e a parte mais difícil que eu tenho que fazer é começar a ver a profundidade que esse rio tem, arregaçar as calças e começar a caminhar devagarzinho. Se eu precisar de, daqui dá pé para lá não dá pé, então eu vou buscar coisas que me façam continuar nessa travessia. Por mais desconfortável, gente, que pareça no início, é esse momento do desconforto que a gente sabe que precisa continuar. É aí onde está o desconforto que você vai chegar lá do outro lado. Então, o desconforto, ele é um sinal de que sim, precisa colocar atenção nele ali. O pessoal acha que o desconforto é ruim. Não é. Pense só, quando você está lá num apartamento de 50 metros, tá? Uma casa, num apartamento de 50 metros. Toda organizada, dentro daquele tamanho, né? Você compra uma casa, um apartamento de 120 metros. Mais do que o dobro. Você vai ter que criar um desconforto de desmontar aquele apartamento, encaixotar coisas, levar, pintar, entregar, devolver, e você vai para aquela outra casa de 120 metros. Você passou pelo processo de desconforto, da mudança de casa, de encaixotar, de se livrar, de adquirir coisas novas, de fazer novas dívidas, né? Mas quando você se instalar lá naquela casa nova de 120 metros, você não está muito mais feliz? Aí você vai começar a fazer o quê? Curtir estar naquele lugar. E nós somos assim. Então, a gente precisa sair do padrão mental de ficar naquela personalidade de querer mudar instantes. Porque tem o eu velho que está aqui para passar para o eu novo que está lá. E é nesse meio tempo aí, é nessa travessia do rio, que tá os nossos maiores desafios. Eu gosto muito de dar exemplos sobre o emagrecimento, porque é muito fácil das pessoas visualizarem. Pega uma pessoa que toma lá uma droga para emagrecer, uma sibutramina da vida, ela quer acelerar o processo dela de emagrecimento, e aí ela toma lá uma droguinha. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai emagrecer? Vai. Vai durar esse emagrecimento dela? Não. Eu atendo pós-bariátricos que não conseguem ficar mesmo pós-cirurgia. Por quê? Porque não mudou a cabeça dela. A ansiedade que as levava a comer continua lá. Elas chegam a comer leite condensado de colher para poder ingerir o doce. Olha quanto sofrimento, quanto prisão tá essa pessoa. Aprisionada nos padrões negativos, nas crenças negativas. Então, a mudança, ela é difícil, mas ela é libertadora. Essa é a liberdade emocional que a gente tanto fala. Quando a gente começa a fazer essa travessia, enfrenta o desconforto, enfrenta os nossos medos, a gente se transforma para ser quem nós queremos ser. Porque uma coisa legal de falar, eu recebi no consultório assim, eu vim aqui porque a minha mulher me mandou, ela não gosta do meu comportamento. Então, eu nem queria fazer terapia, mas eu tô aqui porque a mulher mandou. Eu disse para ele, não vai adiantar você estar aqui porque a sua mulher me mandou. Ou porque o seu marido pediu que você viesse. Não vou conseguir te ajudar. Primeiro que eu não faço milagre. Tá? Segundo, porque você tem que querer estar aqui nesse momento. Você tem que querer passar e transformar aquilo que você acha que não está bom. Porque as pessoas muitas vezes mudam pelos outros, mas elas perdem a própria identidade. Então, gente, a gente muda para se sentir feliz, não infeliz. Então, quando a gente muda por nós mesmos, eu não gosto de ser desorganizada, então eu vou mudar para ser organizada, organizar a vida.
essa mudança vai dar. Ela vem e fica, porque você cria uma raiz boa dela. Se fala muito hoje na internet sobre cocriação, sobre poder do pensamento, e tem muita coisa que não vai adiantar. Eu digo no meu livro, escrevi no meu livro, pensamento positivo somente não funciona. Não funciona. Não adianta dizer, se eu disser aqui, ó, para essa planta, ó, vai dar flor, vai dar flor, vai dar flor, vai dar flor aqui nessa planta, tá? Mas eu não dou uma gota d'água para essa planta. Vai funcionar? Eu mentalizo, vai dar flor, vai dar flor. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Eu tenho que nutrir ela do que ela precisa, eu tenho que colocar água nela, eu tenho que levar ela para a claridade, e aí sim, torcer que ela dê flor. Conosco é a mesma coisa. A gente precisa sair do pensamento sabotador, né? De achar que a gente não merece se transformar, eu nasci assim, eu sou sempre assim. E aí sim, trabalhar no desenvolvimento. O que adianta ficar frente do espelho? Eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, mas eu não leio um livro, eu não me desenvolvo, eu não faço curso, eu não sei nem o que estou falando. Eu vou dormir e acordar inteligente? Não. A transformação, ela é de dentro para fora. Não adianta querer criar uma máscara, um perfil fake, porque tem tempo de validade. Não dá. A gente precisa, sim, se transformar de dentro para fora. E aí, sim, essa transformação funciona. O protagonismo é intransferível, verdade. A gente ser protagonista da nossa vida é maravilhoso. Mas a gente pode, sim, né, trabalhar a desconstrução daquilo que a gente não gosta. E fazer, né, a manutenção de coisas boas. A neuroplasticidade, ela só permanece pela manutenção. Né? Por exemplo, eu abri o caminho neuronal para mudar o hábito. E aí eu não dou sequência na constância de manter esse hábito novo. O que vai acontecer? Um belo dia você vai enfraquecendo esse caminho e você volta à estaca zero. Então a gente precisa fazer isso por nós e entender o que isso vai levar. Porque muito se fala na mudança por motivação, né? Eu tenho que ter um motivo, né? O meu ganho secundário para mudar isso. Ok, o motivo, ele é bacana. Eu mudo muitas vezes por alguma coisa. E posso até mudar por alguém quando aquilo está incomodando a relação. Ok. Mas, o que eu vou ganhar com essa mudança? Eu quero perder peso porque meu motivo é engravidar para ter filho. Eu quero ter uma gestação saudável. Ou, teu ganho secundário, sim. Ali você tem, você vai gerar um filho e você tem ali o ganho de ser saudável. Então, a gente precisa trabalhar nessa questão da motivação. Ter um motivo precisa, mas o motivo ele tem que ser teu e tem que ser intrínseco, de dentro para fora, porque senão não se sustenta. Eu vi que a moça colocou aqui que a gente tem que considerar a manutenção, né? Mesmo que indesejada, se mantenha porque existem ganhos secundários, é verdade, né? Por exemplo, assim, muitas vezes aí a autorresponsabilidade, ela faz com que você saia do padrão de vítima, tá? Ana, eu vou te dar um exemplo de uma paciente que ela sempre estava doente. Sempre estava doente, e ela mantinha essa crença de que era uma pessoa doente.
E ela ia no médico e fazia os exames, e estava sendo saudável os exames dela, não tinha nada. Mas ela estava doente. Estava sempre dizendo que ela estava doente, que um dia doía aqui, outro dia doía lá, e até que mandaram ela para terapia, né? Ela desenvolveu fibromialgia. Foi no reumatologista, porque doía tudo, e aí ela chegou para mim dizendo que ela tinha sido diagnosticada com fibromialgia, né? E aí, começando a investigar o passado dessa paciente, ela tinha autorrejeição lá na infância dela, tá? E o que que fazia? Ela tinha sempre sido rejeitada lá pela mãe, né? Então, ela transferia para os filhos. E, coincidentemente, era uma pessoa que tinha muitos filhos, porque ela precisava de atenção, né? Então, quando ela ficava doente, eles ligavam, eles visitavam, eles iam lá, eles tomavam um bolo, chá, levavam um bolo, davam atenção para ela. Qual era o ganho que ela tinha e o ganho secundário dela de continuar uma pessoa se vitimizando o tempo todo? A atenção dos filhos. Se ela melhorasse, os filhos seguiam com a vida e de vez em quando a visitavam, para ela era pouco. Então, o ganho secundário, às vezes nas crenças ruins, é a gente perceber que a gente faz aquilo para ter algo em troca. E isso é muito ruim. Sair desse papel de... Porque, gente, é muito fácil ter resultado ruim, ser vítima. A gente reclama de tudo o tempo todo. Ah, é culpa do Covid, é culpa do governo, é culpa do restaurante que eu almoço que a comida é boa, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu marido, dos meus filhos. E onde que está a minha responsabilidade sobre o que eu estou escolhendo? Né? Por que que eu não digo, não, é culpa minha? Eu escolho almoçar nesse restaurante, eu escolho seguir esse padrão, eu estou reproduzindo um comportamento que eu não gosto dos meus pais, por que que eu levo adiante? Eu escolhi hoje o que vestir baseado no clima que estava. Vocês também. Vocês escolhem quem são os parceiros que estão com vocês. Então, mudança de pensamento, de paradigma e de crença é primeiro se autoconhecer. Por que que eu repito o mesmo padrão mental sempre? Porque isso está dentro de mim e eu estou resistindo a fazer esse desconforto, a passar por essa dificuldade. Semana passada atendi uma paciente jovem, né, e aí fazendo lá uma terapia com ela, uma dinâmica que eu falo, para ela visualizar e fechar os olhos. A gente chegou ali num ponto que ela precisava mudar algumas coisas, e aí quando eu pedi para ela, né, voltar, eu disse para ela, e como é que você... Ela disse, muito bem, me sentiria ótima, nossa, ia ser um sucesso se eu fizesse isso. Eu disse, o que te impede de fazer isso? Ah, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ou seja, ela sabia que ela tinha condições de ser tudo aquilo que ela queria, mas o trabalho que ela tinha que fazer para chegar lá, ela não queria. E aí? Quem é que vai fazer isso por ela? Ninguém faz nada por nós. Você é responsável pela tua felicidade. Eu sou responsável pela minha. Acho que meu namorado até tá na live aí, depois vou ver. Quando eu conheci ele a primeira vez, ele perguntou assim para mim, o que que você busca? Eu disse, só aquilo que eu ofereço. Nada mais. Aquilo que eu ofereço, eu busco. O que eu não ofereço, eu não tenho como buscar. Então, quando a gente entende que nós somos responsáveis por onde estamos, a gente pode mudar. Não existe mudança sem autorresponsabilidade. Não existe. Está fadado ao fracasso. A autorresponsabilidade, ela te tira da condição de vítima. Você para de se vitimizar. E quando a gente para de se vitimizar, a gente cresce. Ah, eu sou assim por causa que o meu chefe, ah, aquele trabalho ruim, aquilo, aquele outro. Não, você é assim porque você quer ser assim. Ninguém cura o outro, ninguém muda o outro. A gente só muda a nós mesmos. A gente só se cura a si mesmo.
Então, quando a gente sai do papel de vítima e passa a tomar as decisões, para de terceirizar a responsabilidade para os outros, a gente muda. Porque daí você começa a enfrentar as tuas dificuldades e com muita verdade, de dizer, não, eu estou melhor porque eu não faço isso. Eu não estou melhor porque eu acho que é trabalhoso fazer isso. Eu não sou saudável porque eu não me privo de certas coisas. Porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês já sabem. Tem nada de novo aqui. Então, a mudança só muda quando a gente muda. A gente está aí vivendo uma pandemia agora com o Covid, que o novo humano se faz diferente. A gente precisa se fazer diferente. E tem tanta gente que não consegue se suportar o próprio barulho mental. Sabe aquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas? Elas não se conhecem. Elas são um desconhecido para elas mesmas. Como é que eu vou ficar sozinha com alguém que eu não conheço? Difícil, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, a gente passa a se conhecer, a gente passa a se gostar, a gente começa a se trabalhar com auto-amor, a gente começa a ficar responsável por nós, a gente começa a se responsabilizar e entende que a mudança é um processo. Não existe pílula mágica da mudança. Tomei hoje, acordei de outro jeito amanhã. Não. É vir aqui, é fazer de novo, é fazer de novo, de novo, e de novo, e de novo, até dizer, o resultado tá ótimo, agora eu faço manutenção dele. Ninguém foi na faculdade o primeiro dia e saiu com diploma. Não, a gente passou por um processo de aprendizagem até sair lá no final. Ninguém nasceu velho e morreu novo, só naquele filme lá, que é um filme ainda, porque na vida real não aconteceu. Como é que é o nome daquele filme? Esqueci. Benjamin Button. Exatamente. Então, a gente precisa passar, se construir, e a força que a gente busca está dentro de nós. A internet, ela faz com que você se compare demais. E aí acaba meio que bugando a mente. A gente cria aí uma overdose de tanta informação, que você acha que você nunca está pronto. Ai, nem vou fazer porque eu não consigo. Ó a crença. Ai, eu não vou fazer porque é difícil. Ó a crença. Ai, eu não vou fazer porque eu não tenho jeito para isso. Ó a crença. Michael Jordan acertou aquela jogada porque ele treinou 5.000 vezes. A gente tem a luz aqui em cima porque alguém não desistiu. Ele falhou mais de quantas vezes para colocar energia, gente. Então, por que a gente desiste da gente? Não desista de você. E às vezes uma tentativa pequena, né, Ângela? Um pequeno movimento na questão de fazer mudança, às vezes a gente não é assertivo e muitas vezes a gente acaba desistindo. Ah, não vou tentar mais que não deu certo. Pô, continua tentando, tenta de outra forma. Uma hora vai dar certo, né? É bem isso que tu falou. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho justamente do que tu já vem falando, com relação a essas autossabotagens. Na questão da autocrítica, que a gente é muito crítico um com o outro, quer dizer, consigo mesmo, né? Aprender a dizer não. Eu elenquei algumas coisas aqui para te pedir. Então, olha aqui, ó, tem um capítulo do meu livro, tá? Que eu fiz aqui, que é, lembre-se, o não para o outro é um sim para você, tá? Então, aprender a dizer não, por que a gente tem dificuldade de falar um não, né? Porque quem diz sim todo tempo é o bonzinho, é o queridão, né? É a boa mãe, é o bom pai, é o bom amigo, é o bom funcionário, é o bom gestor, né? E o não dá uma conotação de que somos pessoas ruins, tá? Vai doer, tá? Essa é uma regrinha de ouro que eu uso com os meus pacientes. Tem uma paciente que eu vi que entrou aqui, que eu digo que é assim, ó. Quando eu digo vai doer no consultório, porque eu tô lá na ferida, tá? Se você tem dificuldade para dizer não,
a sua autoconfiança não é boa. Pessoas que têm dificuldade de dizer não para as outras pessoas, para eventos, têm uma autoestima aí que está muito mexida, que elas não são confiantes. Então, elas precisam da validação do outro. Elas precisam que o outro aprove elas o tempo todo. Não também é amor. E a gente tem que dizer muitas vezes não para nós mesmos, viu? Não é só para os outros, não. A gente precisa dizer não para nós. Não estou afim de fazer aquilo, não estou afim de fazer isso. Não vou parar de trabalhar no meu processo. Tá difícil, mas eu vou seguir em frente. Então, quando a gente tem dificuldade de negar, reveja tuas crenças, trabalhe teus paradigmas, porque isso aí é lá de trás. Você está constituído de que você tem que agradar todo mundo. E aí eu te digo uma coisa. A única pessoa que não vai ficar bem nessa historinha aí é você. Então, pare de agradar os outros. Comece agradando você. E vou dizer uma coisa, quanto mais você mudar, mais você se desenvolver, mais você vai desagradar os outros. Você vai remanejar pessoas na tua vida, as prioridades vão mudar, as pessoas chegam e dizem assim, ai, você não é mais o mesmo, né? Graças a mim. Não sou mesmo. Não é graças a Deus, tá? É graças a mim, porque o trabalho foi meu. E isso, e vou dizer uma coisa para vocês, independente de religião, ok? Tá? Respeito todas. Quando as pessoas têm assim, ó, alguém fala assim para você, você tá bem, a pessoa diz assim, graças a Deus. É uma crença, gente. Vocês já pararam para pensar que graças a Deus é uma crença? Mesmo quando são coisas boas. Porque a pessoa, Deus dá a terra, a enxada, mas quem é que foi lá plantou e fez a hortinha? Você. Então é graças a nós. Entendem? Que a gente às vezes nem valida o que é de bom na gente, a gente até terceiriza para Deus. Agora eu vou fazer o inverso. Eu tenho pacientes que foram, eu preciso lá tomar um passo porque eu tô carregada. Ela quer que os espíritos resolvam os problemas delas. Errado. É a gente que tem que resolver os nossos problemas. Então, quando a gente tem dificuldade de negar, você deixa de dizer vários sims para você. E o pior, a única coisa que temos na vida é o agora. É o nosso tempo, que é o mais precioso. E aí, o que a gente faz? Dá para os outros. Você dá o teu tempo inteiro para as outras pessoas. E para você? Você dá você faz tudo pela outra pessoa? Faço. E aí eu pergunto, o que você faz para você? Você ama demais o outro, mas você não se ama. Você cuida do outro, mas você não se cuida. Então, trabalhar no não é egoísmo, gente. Não, é mudar paradigma. Nem tudo você vai sair dizer não. Eu tenho um case de uma senhora, que eu acho legal contar, que ela comprou meu livro, uma leitora de 84 anos. E ela aprendeu a dizer não com o meu livro. E ela me escreveu. Ela disse, olha, depois que eu li teu livro, eu tô dando não aí para a família inteira, eles estão furiosos comigo. Porque a vida inteira ela foi dizendo sim. E aí, quando ela começou a negar, ficou ruim. Né? Ela se colocou como prioridade. E ser prioridade não é egoísmo. Claro que com um bom senso você não vai dar não a toda hora. Mas você também não precisa dizer sim a toda hora. Então, ter esse equilíbrio, ter essa prioridade. Tem reciprocidade? Bacana. Se não tem, peraí, alguma coisa está errada. As pessoas só tratam a gente como a gente se trata. Se as pessoas tratam a gente mal e você continua permitindo, é porque você está se tratando mal.
Então, a gente reclama dos outros aquilo que a gente não muda. E quando a gente julga os outros ou tem medo de ser julgado, está dentro de nós. O medo de ser julgado, ele sabe de onde ele vem? Do teu auto-julgamento. Eu só tenho medo que os outros me julguem quando eu sou muito crítica comigo. Que coisa, né? Se eu me critico o tempo inteiro, se eu sou autocrítica, se eu acho que eu nunca estou boa o suficiente, que eu tenho que me preparar mais e mais e mais e mais e mais e mais, eu vou achar que todo mundo vai me julgar, obviamente. Eu vejo o mundo pelas minhas lentes. E aí sim, eu vou me encolhendo, não vou mudando, daí aí tem a questão da velhice, tá? Que eu gosto muito de falar sobre mudança e idade, né? Quantas pessoas chegam e dizem pra mim, agora eu já tô velho, nem adianta mais mudar. Por quê? Você vai morrer amanhã? Você vai morrer hoje? Não. Então, quanto tempo você tem? Não sei, nem eu. Mas a gente tem o agora, isso é fato. Então, não existe, vocês veem, essa senhora de 84 anos mudou um paradigma dela de aprender a dizer não. Existe tempo, existe idade para mudar? Só na tua cabeça. Só na tua cabeça. Então, quando a gente aprende a se conhecer e traz para a consciência, consciência é diferente de autoconhecimento, tá? Eu tenho consciência de que fumar faz mal, e daí? O que eu faço com isso? Eu tenho consciência que fumar, usar drogas, beber em excesso, tudo faz mal. Daí, o que eu faço com isso? Agora, quando eu me conheço, eu trabalho no autoconhecimento, junto com a autorresponsabilidade, e aí sim eu começo a fazer o meu processo de transformação. A Helena falou ali, né? Se colocar no centro de nossas vidas, exatamente. Né, Ju? Então a gente precisa se tratar bem, se tratar com amor, baixar a autocrítica, se aceitar. As pessoas que são autocríticas, elas não se aceitam. E não pensar nessa questão de se colocar, às vezes, em primeiro lugar, que está sendo egoísta, né? Não, onde é que está o teu amor próprio aí? Você dá amor para todo mundo, mas por você não dá. Né? Então, quando a gente se coloca com prioridade, a gente trabalha com reciprocidade, a vida flui, a vida fica boa. Né? Então, uma outra, eu trouxe um outro case de uma paciente que eu acho muito legal, que quando ela começou comigo, ela tinha síndrome do pânico. Ela foi criada por pais que tamponaram o crescimento dela, assustavam ela de que a vida era difícil, que todo mundo passava a perna, que todo mundo era ruim, que ela ia continuar pobre, blá, blá, blá. Essa moça, ela tinha medo de não conseguir comprar comida, de não conseguir se sustentar. E aí, depois que ela passou por um processo de terapia comigo, né, ela começou a soltar os medos, as crenças, e foi liberando aí essas gavetas do inconsciente, de todos esses medos aí. Trabalhamos a vulnerabilidade, e ela começou a trabalhar, a ficar a confiança cada vez mais fortalecida. Agora, esse mês, ela comprou um HB20. Gente, ela tinha medo de não ter dinheiro para comer. Não, e ela me mandou que ela disse, comprei HB20 automático. Olha o que eu fiz. Ela disse, para quem lembra, 2 anos atrás eu tinha medo de nem conseguir me manter em pé, de sobreviver. Eu não saía da cama, por puro medo. E hoje ela ganha para pagar o seu carro, ela ganha para comer, ela fortaleceu o que ela consegue, ela parou de se vitimizar, ela saiu da síndrome da coitadinha e se transformou. Porque ela permitiu fazer esse processo doloroso aí. Então, tudo muda
quando a gente toma a decisão de mudar. E essa tomada de decisão é fundamental. Primeira coisa que a gente tem que fazer... falou lá no início, né? Querer. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos lá, vou dar aí umas diquinhas, né? Posso, Ju? Claro. Então lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, que é difícil, né? É onde está o meu desconforto, é ali que eu vou ter que pensar sobre ele. Primeira coisa. Segundo, isso depende de mim ou de alguém? Se a resposta tiver alguém, tá errado. É só a tua, tá? Aí você colocar na tua cabeça a possibilidade daquilo acontecer. Você começar a criar o teu pensamento, a gente fala aí de um mapeamento mental. Você acreditar que aquilo é possível dentro da tua cabeça. Tá? E aí, depois que você acreditou, você se responsabilizou, você começa a colocar um projeto e segue. Vai ter dificuldade? Muitas, mas não desiste. Segue em frente, não desiste, continua, continua e continua. É só assim que você consegue atravessar aí o rio que te paralisa, o medo estagnado. É substituição de pensamento. Ah, eu não vou conseguir, não, eu tô fazendo. Tô fazendo. Tá difícil? Tá, mas tô fazendo. E vou lá, e sigo em frente. Olha só como o medo, ele é bem psicológico. Quantas pessoas hoje, de janeiro até mês 6, griparam aqui nessa live que a gente está? Quem pegou gripe aí? Olha, eu acredito que talvez bem pouco, ou talvez ninguém. Por quê? Porque a gente não se permite a ficar gripado por causa do Covid. Quando começa a dar uns espirros, você já... Não, vou fazer o que tem que ser feito, eu vou buscar um negócio para imunidade, eu vou tomar isso, vou fazer aquilo. E aí você acaba não gripando. Isso tá aqui, ó. Uma programação que você fez para não adoecer. Por você e pelos outros. Não é padrão mental, gente, isso? É padrão mental. Você programa na tua mente aquilo que você acredita. E quando a gente faz isso, a gente pode programar para outras coisas também. Que aí vai fazer a diferença. É só assim que a gente consegue, mudando a programação que a gente tem, não acreditando em coisas que a gente ouve o tempo inteiro. Você escolhendo lá, as pessoas que me inspiram, sim, eu vou escolher 2, 3 pessoas e esqueço o restante. O meu perfil é parecido, os meus valores, então eu tenho lá inspirações, mas eu não tenho comparação. A Ângela pode ter feito as mesmas formações que uma outra pessoa, mas o perfil dela é diferente. Tem muita gente menor que eu, inúmeras. Mas eu sou eu. E aquilo que eu faço, eu acredito que é verdade. Eu só mudo a mim. Então, quando a gente para de se comparar, a gente aceita quem a gente é. Então, o primeiro passo para mudar é aceitar quem você é. Aceite quem você é. Só assim você consegue melhorar. Enquanto você não aceitar quem você está criando um paradigma de negação. Coitadismo. Vitimismo. E aí, não tem mudança. Então, aceite o que você é, o que você tem neste momento. Gente, nada é. Tudo está agora. Então, quando a gente aceita quem nós somos hoje, a gente planta sementes, nutre, dá água, faz o que tem que ser feito para germinar resultados em nós mesmos. Vibração mental faz muita diferença, Ana. Muita diferença.
É eu querer sintonizar. Se eu ficar sintonizando onde só tem tragédia, onde só tem pessoas tóxicas, onde só tem comportamento e crenças ruins, vai ser a minha vibração? Primeiro que eu tenho que fazer um esforço gigantesco para não pegar isso. Segundo, que eu vou ter que sair dessa influência. Então, quando a gente faz a nossa vibração em coisas que nos fazem bem, eu me alimento, eu leio, eu estudo, eu me relaciono, eu faço parcerias. O que vai acontecer? A minha vida vai fluir. Então, a gente só consegue isso quando sim a gente estabiliza uma boa vibração. E o legal é que a nossa mente, ela manda sinais psicossomáticos, bons e não bons, tá? Então, se você falar pro teu corpo assim, ó, alguém te convida para ir num lugar que você não tá nada afim de ir, você não quer ir de jeito nenhum lá, e aí você não tem coragem de negar, né? E você faz uma perguntinha para você assim, ó, eu tô com vontade de ir nesse lugar, você vai sentir um peso nos braços, nas pernas, tipo, não, alguns até bufam, né? Tipo, vou ter que ir nesse lugar. Você mesmo, o teu corpo reage a eventos, a situações que a tua mente está criando. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente quer alguma coisa, que a gente quer muito conseguir, que a gente pergunta, e se eu conseguisse isso, você se sente bem. Né? Tem alguns sintomas dentro de você que fazem que você perceba que você está no caminho certo. Então, uma perguntinha que vocês podem fazer, e isso é leve ou é pesado? O leve significa que sim, estou na frequência certa, estou na vibração certa, vai fluir a minha vida. O pesado, tem que aí avaliar. Você quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Ângela, agora para o teu encerramento, tu respondeu, né, a questão que eu trouxe lá daquela passagem do teu livro, né, que a gente vive mais feliz quando a gente vive a nossa verdade, aceita quem nós somos, vive o que a gente realmente é, né? Então, perfeito, eu acho muito bem colocado isso. E eu falo que quando a gente tem a consciência é um caminho sem volta, né, Angela? Porque aí vem essa questão da autorresponsabilidade, tu tem a consciência, é mais fácil a mudança, porque toda hora tu vai ficar te puxando, né? Sim, toda hora tu vai ficar te puxando, né? Então, e quando a gente assume a nossa verdade, seja ela boa ou não tão boa neste momento, né? A gente consegue se transformar com muita consciência, com muito autocuidado consigo mesmo, com muito bem me quero, com muito alto amor, né? A gente consegue ir avançando nos estágios, vamos subir os degraus, subi 2, trabalha mais um pouco, subir mais 2, mais 2, mais 2, e você se coloca no lugar que você quer estar, né? Então, isso é muito legal, a gente trabalhar nisso, sabe? Se tem muito esforço aí, não desistam. Porque uma coisa que para mim, faz muito sentido, eu acho que faz para a grande maioria das pessoas, que é o seguinte, né? A disciplina, cada mudança, ela traz resultado. O arrependimento só traz arrependimento e dor. Né? Então, quando a gente se possibilita querer mudar e enfrentar isso, você vai ter um resultado positivo. Gente, e toda escolha é uma escolha. Não fazer nada é uma escolha. Quando a gente escolhe não mudar, a gente está escolhendo. Ficar estagnada, ficar ali no mesmo lugar, ficar sofrendo dentro das suas mazelas. Então... A Carla... Opa, perdão, Ângela. Vai lá. Desculpa.
Não, a Carla só perguntou aqui no chat se existe a possibilidade de querer e não querer ir ao mesmo tempo. Sim, Carla. E como? Existe muito. Porque será que você quer? Primeira pergunta, eu quero mesmo ir? Porque muitas vezes é aquela historinha assim, eu quero, mas eu tenho medo, então não sei se não quero, né? O medo te faz você colocar dúvida o tempo todo, né? O medo, ele te sabota o tempo todo, ele faz com que você duvide de você mesmo o tempo todo. Então, você querer e não querer, muitas vezes o não querer pode ser pelo medo. Então, o que me impede de chegar lá? Essa perguntinha em cima da tua aí. Por que eu quero e não quero? O que me impede? Se você achar muitos empecilhos, talvez você esteja se sabotando aí. A Ana Lídia, ela pergunta, e quando existe autossabotagem consciente ou inconsciente, acho que é quando que a sabotagem é consciente ou inconsciente? Tá. A sabotagem, por exemplo, assim, ó, o caso daquela moça que eu falei para vocês que ela sofria rejeição, a sabotagem era inconsciente, porque ela precisava ser amada pelos filhos e ela precisava adoecer para receber atenção. Essa sabotagem era inconsciente. Ela não tinha consciência, ela só queria receber atenção. Então, a doença dela, promovida pela psique dela, a doença psicossomática que ela inventava, era inconsciente, tá? Sabotagem consciente é, por exemplo, você não fazer exercício. É uma sabotagem consciente. É a gente saber que o exercício faz bem para milhares de pessoas, para todo mundo, né? Até os gatos se exercitam, até os bichos se exercitam, e nós humanos, né? Muita gente corre dos exercícios. Essa é uma sabotagem totalmente consciente, tá? Você tá fumando, sabendo que fumar faz mal, é consciente, tá? É você usar drogas, é você beber em excesso, é você tá irritada porque você está trabalhando até mais tarde, você fica se sabotando ali, é consciente. Inconsciente faz parte das raízes da tua formação dos teus padrões mentais, né? Só que aí, Ana, o danado, eu vou te dizer assim, tá? 95% da nossa vida é regida pelo inconsciente. O inconsciente manda em nós. E aí, por isso que todo mundo fala da dificuldade da mudança. O sucesso, muitas vezes as pessoas querem ter sucesso e elas não entendem por que elas se sabotam o tempo todo. Elas dizem para mim, mas eu quero ter sucesso, mas eu quero ser bem-sucedida, eu tenho isso muito consciente, né? E aí, quando eu vou lá atrás, na história dela, ninguém da família dela teve sucesso. O que ela vai estar fazendo? Ela vai ser a ovelha negra da família, ou a mosca branca, vamos colocar assim para mudar um pouco, né? E aí, como que ela vai se sentir dentro daquela família? Muitas vezes inconsciente, então ela se sabota para ficar igual aos meus familiares, porque talvez eu ouvi crenças lá de que quem tinha dinheiro era ladrão, de que não era boa pessoa, de que, tá entendendo? De que ser bem-sucedida eu vou parecer orgulhosa. Então, eu fico ali na mesma coisa. A Ana Lídia ainda pergunta, e como identificamos ou curamos essa sabotagem que está no inconsciente através de terapia? Sim, através de terapia você consegue muito mais fácil, tá, acessar o inconsciente, obviamente, né? São pessoas preparadas, com uma escuta qualificada, tá? Para fazer esses acessos e te possibilitar aí a desconstrução do teu inconsciente. Imagine que nós somos aqui um telefone celular,
tá? E que nesse telefone celular a gente foi baixando aqui todos os aplicativos que a gente quer, né? Vai baixando, tá? Chega uma hora que a memória desse telefone diz aqui, não cabe mais. Só que esses aplicativos que você baixou aqui, eles estão te levando para frente ou para trás? Entendendo? Quis dar esse exemplo do telefone, porque, nossa, imagine que você é um telefone, você está lá baixando e fazendo downloads de aplicativos que talvez você não use, que não sejam bons para você, né? Em cima das suas crenças. Então, o que a gente precisa? Desinstalar esses aplicativos e colocar os aplicativos que hoje, no perfil que eu quero ser, vai me agregar, vai me trazer benefício, vai ser bom para mim. Eu não posso ficar botando mais coisa em cima do que não tá legal, né? Então, essa desconstrução, as pessoas me perguntam, eu consigo fazer isso sem terapia? Consegue, né? Com autoconhecimento você consegue, sim, mas você precisa se trabalhar nisso, você precisa realmente se investigar, se perguntar, escreva, pegue um caderno, escreva se você não tem condições de pagar uma terapia, escreva para você o que está me angustiando hoje, né? Eu tô me sentindo angustiada porque eu fui vestir uma calça e não sabia, porque eu briguei de novo com o fulano, com o ciclano, porque eu tô repetindo, fazendo uma coisa que tá me deixando mal. Vão escrevendo. O inconsciente de vocês, quando vocês transferem para o papel, vocês estão abrindo ele também. Então, façam um próprio autocaderno de terapia. Isso é uma dica muito legal. Os pacientes que escrevem, tá, e vêm para terapia, eles trabalham durante a semana, o resultado deles é muito mais rápido do que aqueles que só vêm para terapia toda semana. Então, tirar da cabeça e colocar no papel, começa a você ver, você está vendo o que está te incomodando. O que eu vou fazer com isso? É uma outra história. Aí já é uma outra situação. Mas ali você tem consciência, você está trazendo para a tua consciência o que está te incomodando. Perfeito. Gente, tá tribom esse papo aqui, mas a gente vai estar já na hora de encerrar. Né? Sabe que se me deixar, eu já falei para vocês, eu só sou tímida para gravar vídeo sozinha. Para falar com as pessoas, eu vou horas e horas. As nossas lives, elas têm duração aí, é um bate-papo para ser rápido, assim, né? Passa, quando os assuntos são bons, o tempo voa, né? Então, para ser em torno de 1 hora o nosso bate-papo, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Quem não colocou aqui ainda no chat da onde é e como que ficou sabendo da live, eu peço para que vocês registrem, para a gente é bem importante para o trabalho que a gente vem realizando, a gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis, que a gente possa aí estar trazendo muitas pessoas para bate-papos como esse, né, conteúdos interessantes que agreguem a vida de todos vocês. Então, é bem importante para a gente esse dado aí. Ângela, alguma consideração final? Eu acho que com certeza fichas caíram e que fez sentido em algum momento para alguém. Não tem como a gente não se identificar com todo esse assunto que a gente estava falando, né? Então, eu deixo aqui aberto para te fazer as tuas considerações finais. Se tu quiser falar um pouquinho do que a gente está preparando aí para o pessoal daqui em breve, aí em agosto, a gente vai trazer um curso teu também. Vamos ter lives ainda até lá, né? E se o pessoal também quiser participar, e a gente sempre está fazendo ali algumas interações na nossa rede social, ali no Instagram. Se quiserem também solicitar aí um tema para a Ângela falar com relação a isso, podem mandar ver que a gente vai proporcionar para vocês. Então, Ângela, pode falar aí, fazer suas considerações. Então, eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem mandar alguma pergunta, eu respondo. Se quiserem me seguir no Instagram também. Estou preparando aí um curso bem legal de transformação aí, que nos próximos meses, tudo com muita tranquilidade, vai estar saindo. E eu queria fechar com uma frase para vocês que eu gosto muito, do Albert Einstein, né? Que ele diz que insanidade é a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né, e querer resultados diferentes, né? Então, meu Instagram, Igor, é Ângela Perotoni, psicanalista, tá? Ali você encontra. Eu
Me comprometi a estar gravando agora, então eu vou estar dando várias dicas, vou fazer vídeos toda semana sobre assuntos, eu vou estar gravando um sobre ansiedade, autossabotagem essa semana que vem aí. Tá? E espero, né, plantar, qual é a minha missão? Plantar sementes de amor próprio. Porque quando a gente tem amor pela gente mesma, a gente transforma a nossa vida, né? Então, se eu conseguir aqui, né, nem que seja uma sementinha hoje plantar, objetivo concluído com sucesso, muito sucesso para mim, né? Então, era isso, desejo a todos aí um bom domingo, né? Tem alguém, acho que fazendo algumas perguntas, daí a Ju veio ali. Acho que a Ana Lídia perguntou qual é a tua linha de terapia. Tá, eu trabalho com a terapia analítica, a Gestalt, a sexual também, trabalho com a terapia sexual, tá? E psicanálise, né? Psicanálise na veia, que é autoconhecimento puro, eliminar raiz, quebrar crenças e transformar para viver a vida que a gente quer e tá inconscientemente sendo impedido, né? Então, a gente derruba os padrões mentais, desinstala, desconstrói e constrói. Certificado no meu curso, sim. Aqui, acho que não, né? Mas no meu curso, sim, não vai ter. Alice, a gente não fornece certificado de live, porque é mais um bate-papo, mas dos webinars a gente fornece o certificado e também dos cursos. Agora, em breve, a gente vai ter aí webinars também gratuitos, tá? Aí a gente vai também fornecer o certificado. Ângela, quero te agradecer de coração pela tua participação, adorei esse bate-papo, adoro essa temática, né? Já falei antes, sou uma apaixonada por esse tema. E que essa seja o início de várias outras, né, que a gente vai trazer aí para o pessoal. Agradeço a presença de todos vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. No próximo domingo, nós teremos às 18 horas, teremos a live Decide, vamos falar sobre empreendedorismo em casal, né? Então, vamos estar falando aqui sobre eu e o meu esposo, que somos os sócios proprietários da Decide, vamos estar falando aí dos desafios de empreender em casal, que não é fácil. Então, essas questões aí para a gente também bater fácil, um papo. Mas é possível, né, Ju? Claro que sim. E é gostoso também, é muito bom, tem um lado positivo, né? Não só as questões ruins, mas os desafios fazem parte. Então, eu convido todos vocês a participarem no domingo que vem. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Desejo uma excelente semana a todos e um bom final de domingo. Um beijo no coração de todos vocês e até breve. Obrigada, Ângela, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Um abração. Beijo. Um beijo.